Eu fiz uma enquete na aba comunidade do YouTube e venceu aqui que as pessoas preferem cortes no mesmo canal, sem criar um novo canal. Dessa forma, fiquem agora com um corte que vou trazer aqui sempre que possível a respeito de vídeos mais longos que você quer saber apenas a respeito de determinado assunto que está internamente no vídeo. Bom corte para vocês. Vamos abrir aqui, para fins didáticos, o demonstrativo de resultado de exercício acumulado do ano de 2021 da VEG. Por que da VEG? Porque o da VEG é muito didático. Depois eu posso até te mostrar ali o da Taesa, mas para fins didáticos vamos no da VEG. E é aqui que você vai perceber o porquê de o JCP ser melhor que os dividendos, inclusive para o acionista de longo prazo, que é o que eu acho que você é por estar aqui no canal. E aí o que nós temos? Essa sopa de numerozinhos aqui, só para você entender rapidamente. Nós temos ali a receita operacional líquida, que é isso que está em negrito aqui, 23 bi no ano. Aqui você tem os custos dos produtos vendidos, 16 bi é uma dedução que você faz. A receita operacional líquida dá lugar ao lucro bruto. O que é o lucro bruto? É a receita operacional líquida deduzidos os custos variáveis, ou seja, os custos de produção dos produtos vendidos. É por isso que de 23 foi para 6, porque você deduziu 16 bi aqui dos custos. Então esse aqui é o lucro bruto. E aí do lucro bruto você vai deduzindo todas as despesas fixas e variáveis. Só que as variáveis você já tirou aqui, que é o custo de produção. Isso são despesas variáveis. E aí então aqui sobram as despesas fixas. São despesas de vendas, despesas administrativas, despesas financeiras. Detalhe para receitas financeiras, despesas financeiras, outras receitas operacionais, outras despesas operacionais e equivalência patrimonial. E aí depois disso tudo você chega aqui no lucro antes dos impostos. Que impostos? Aqui ó, imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, tá vendo? E ao final disso tudo, inclusive aqui ó, impostos minoritários, diferidos aqui foram lançados para frente, lucro líquido do exercício, é o lucro final aqui. E os dividendos incidem sobre o quê? Sobre o lucro líquido do exercício, depois de já deduzidos os impostos. E aí então, aquele payout mínimo de 25% incidiria sobre esses 3,5 bi. Então o que eu vou fazer para demonstrar para vocês a vantagem do JCP? Eu vou pegar aqui o lucro antes dos impostos e lançar aqui na planilha uma simulação de dividendos e simulação de juros sobre capital próprio. Começando por dividendo. Então nós temos aqui 4,3 bi. Se eu vou pagar uma tributação de 24%, eu vou pagar ali então 1 bilhão e 39 milhões de reais. De tal maneira que vai sobrar ali após essa dedução, a título de lucro líquido ajustado do exercício, 3 bi 290 milhões e 828. E aí então, a título de dividendo mínimo obrigatório, que é 25%, eu vou distribuir ao acionista 822.707 milhões de reais. Ok? É isso que eu distribuí então ao acionista de VEG na nossa simulação no ano de 2021. Agora vamos para o JCP. O JCP, ao contrário do dividendo, ele é lançado como uma despesa no demonstrativo de resultado de exercício. Ele não vem aqui no lucro. Então o valor do JCP eu lanço como uma despesa, de modo que eu pago menos imposto. Então veja o que acontece aqui. Lembrando que, segundo a Instrução Normativa da Receita Federal número 11 de 96, em seu artigo 30, parágrafo único, o JCP ele é lançado na contabilidade a título de despesa financeira. Então ele aparece aqui, ó. Você vai aqui em lucro bruto, despesas financeiras, 821 milhões de reais em 2021. Aqui dentro está o JCP pago pela companhia eventualmente. Então você percebe que ela lança como uma dedução para que pague menos imposto sobre o lucro. Afinal, ela lançou como uma despesa financeira. Então o seu lucro fica inferior para fins contábeis e ela paga menos imposto de renda e CSLL. Então na nossa simulação, aqui não é dado real. Vamos supor que eu pegue os mesmos 822 milhões e lance como despesa financeira aqui nesses 4,3 bi, a título de juros sobre capital próprio. Então veja, eu vou distribuir a mesma remuneração para o acionista, 822 milhões, só que a título de JCP, lançar como despesa financeira e abater desse lucro aqui, que na nossa simulação seria o lucro bruto, tá? Mas considerando que eu apenas abateria a título de despesa financeira o JCP. É só uma simulação, senão a gente não consegue chegar na nossa conta aqui. Então eu vou subtrair dos 4,3 bi os 822.707. Eu vou chegar a 3,5 bi de lucro líquido. Então essa aqui vai ser a base de cálculo do imposto. Então perceba, antes a base de cálculo era os 4,3, agora vai ser 3,5 porque eu joguei o JCP como despesa financeira. Então de imposto nesse caso, que é 24% a alíquota, eu vou pagar ali 841 milhões de reais. Ao final de tudo, pegando esse lucro antes dos impostos e diminuindo aqui, eu vou chegar a um lucro líquido de 2,6 bi aproximadamente. 2 bilhões 665 milhões 571. E aqui no caso dos dividendos, o que sobraria para a empresa, depois que eu paguei o dividendo de 822 milhões? Subtrai aqui o lucro líquido 3,2 bi dos 822 de dividendo, sobraria aqui então 2 bilhões 468 121. É isso aqui que sobrou para a empresa para reaplicar no seu negócio, ou para distribuir mais dividendos no futuro, ou para deixar como disponibilidade de caixa mesmo, ou reserva legal que seja. E aí não podemos nos esquecer, obviamente, que sobre esse JCP
que eu distribuí de 822 milhões, vai incidir 15% de imposto de renda, que dá aqui 123 milhões 406 reais. É isso aqui que o acionista vai pagar por causa do JCP. Então, se você pegar 2,6 bi aqui e subtrair desses 123 milhões, vai sobrar ao final para a empresa barra acionista, porque como acionista você é sócio parceiro da empresa, 2 bilhões 542 milhões 165 reais. Ou seja, no regime de dividendos, sobraria para a empresa apenas 2,4 bi. Agora, no caso JCP, 2,5. E muito embora você tenha pago imposto de renda aqui de 123 milhões de reais sobre o JCP que você auferiu, enquanto no dividendo você não pagou nada, no final das contas, ainda sai mais vantajoso você pagar no regime de JCP para o acionista de longo prazo, porque o curto prazista ele vai dizer o seguinte: eu só quero o dividendo maior mesmo, então aqui no regime de dividendo é melhor, porque eu vou receber sem imposto de renda. Só que a empresa, em compensação, fica com menos caixa aqui, enquanto aqui a empresa fica com maior disponibilidade de caixa. Tanto aqui, e mesmo eu pagando o IR, ela ainda teria para fins didáticos 2,5 bi. Então perceba que nessa simulação nós teríamos uma diferença entre o regime de JCP e de dividendos de 74 milhões de reais, que ficou na empresa, que não foi para o Estado. Aqui no regime de dividendos foi para o Estado, entende porque o JCP é superior? E na reforma do imposto de renda, o governo quer extinguir o JCP, o que é absurdo. De modo que aqui dentro de despesas financeiras eu não vou mais poder lançar esse provento que é pago ao acionista. E aqui, eu estou aqui com o DRE 2021 da Taesa, é a mesma situação. Aqui dentro de despesas financeiras está o JCP pago durante aquele ano, dentro desses 844 milhões de reais. Sai como uma despesa aqui e ao final ela é deduzida até chegar aqui no resultado antes dos tributos sobre lucro. E aqui estão os tributos sobre lucros, que é o imposto de renda e a contribuição social. Dessa forma, me parece claro que o JCP é melhor para investidor de longo prazo, que pensa em ser sócio parceiro da companhia e que não se importa em pagar o IR ali, desde que a empresa tenha mais sobras de lucros ali, mesmo com o pagamento do imposto de renda. No futuro, essas sobras vão se reverter em mais dividendos e mais JCP para o acionista. Pena que existe o limite de 50%, óbvio, senão a empresa só iria distribuir JCP, porque além de ser mais vantajoso para ela, ela ainda repassa esse encargo para o acionista e que se for um sócio parceiro de longo prazo também é vantajoso, porque ele vai pensar nesse dinheiro que sobra para a empresa para crescer ainda mais, crescer em receita, em crescimento ou mesmo crescimento do próprio caixa e da disponibilidade financeira de modo a poder distribuir ainda mais proventos no futuro. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já tinha parado para pensar nisso? Você concorda que o JCP seria melhor que o dividendo? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!